São 10 horas e mais 22 minutos, 10 e 22. Vai seguindo pela rádio São João del Rei, ao vivo, nesta linda manhã de quinta-feira, o Jornal das 10, cobrindo toda a região do Campo das Vertentes e pela internet para Minas, para o Brasil e para o mundo. E agora, a participação do nosso convidado especial, o historiador José Antônio de Ávila Sacramento. José Antônio, bom dia. Geraldinho, bom dia para a equipe da rádio, bom dia para os ouvintes do Jornal das 10 da Rádio São João del Rei. José Antônio, muito bem-vindo ao estúdio da Rádio São João del Rei. Receba nossos cumprimentos e saudações da equipe da Rádio São João del Rei. Um prazer muito grande papear, falar contigo, ouvir as curiosidades de São João del Rei e de toda a região. Muito bem. Vou começar com a primeira pergunta, José Antônio. Na sexta-feira passada, dia 8 de março, o mundo comemorou o Dia Internacional das Mulheres, data comemorativa oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970. Fala um pouquinho para nós e para os nossos ouvintes a origem dessa data tão importante, José Antônio. Pois é, Geraldinho, é isso mesmo. Essa data é importante, simboliza a luta histórica das mulheres, né, para obter condições de vida equiparadas dos homens, né. Inicialmente, elas lutavam por isso, né, pela equiparação com os homens, né, igualdade salarial, melhores condições de vida, de trabalho, mas atualmente a luta das mulheres ela é mais expandida, né, ela é também contra o machismo, contra a violência e os preconceitos, né. Então, a origem dessa data, Geraldinho, ela está relacionada a uma sucessão de acontecimentos. A origem do 8 de março, ela é um tanto quanto controversa, sabe, Geraldinho? A primeira história que ficou muito conhecida e é sempre mencionada como origem oficial desse dia, narra que foi em 8 de março de 1857 que 129 mulheres operárias morreram carbonizadas num incêndio numa fábrica têxtil, né, numa fábrica de tecidos lá da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Supostamente aquele incêndio, Geraldinho, teria sido intencional. Dizem que o proprietário, há registros que o proprietário da fábrica ateou fogo na fábrica, né, com as mulheres presas lá dentro, como protesto das greves que essas operárias faziam, né? Então trancou todo mundo lá e ateou fogo na fábrica e por conseguinte nelas, né? Essa história, Geraldinho, como eu disse no início, é um pouco controversa. Alguns historiadores afirmam que o 8 de março, como Dia Internacional das Mulheres, não está ligado tão somente a esses fatos que aconteceram nesse dia nos Estados Unidos. Existe uma outra história que remonta também um outro incêndio que aconteceu na mesma cidade de Nova York no dia 25 de março de 1911, né, anos depois. Que não é a data oficial, né, 25 de março, mas que também tem como origem essa luta da emancipação das mulheres, né, do movimento feminista, né. Esse incêndio aconteceu na fábrica de tecidos também, e morreram lá 146 pessoas, dentre elas 125 mulheres, né? E essa história é considerada por muitos pesquisadores como sendo também um dos marcos para o estabelecimento do Dia das Mulheres. As causas desse incêndio, desse segundo incêndio em Nova York, Geraldinho, foram as péssimas condições das instalações elétricas da fábrica de tecido, né? E o tecido que estava lá que serviu de combustível para o fogo e que certamente um curto-circuito começou e ateou fogo na fábrica, né? E na época os proprietários das fábricas tinham o costume de trancar as portas da fábrica, né? Durante o expediente, e no momento que essa última fábrica pegou fogo, as portas estavam trancadas. Então foi uma tragédia. E outra origem, Geraldinho, histórica, né, para o Dia Internacional das Mulheres, remete, sim, ao dia 8 de março, né? 8 de março de 1917, quando cerca de 90 mil mulheres russas, né, operárias russas, fizeram um protesto
passeatas, né, buscando melhores condições de trabalho e de vida, se manifestando lá na Rússia contra as ações do czar Nicolau II. Elas protestavam, Geraldinho, contra as dificuldades decorrentes da Primeira Guerra Mundial, né? Como sabemos, a Primeira Guerra Mundial foi entre 1914 e 1918. E esse evento, segundo muitos estudiosos e grandes pesquisadores, é o episódio que, de fato, deu origem ao Dia Internacional da Mulher. Essa passeata, esses protestos lá na Rússia, no dia 8 de março de 1917, também ficaram conhecidos à época como a manifestação Pão e Paz. Então, Geraldinho, sendo qualquer uma dessas datas, né, ou até mesmo somatório delas, a origem do Dia Internacional da Mulher é importante. E a lembrança que nos traz o dia 8 de março, né, que foi comemorado sexta-feira passada, é relevante e digna de ser lembrada e bem comemorada. A presença feminina no mundo e na vida de todos nós, né, Geraldinho, é muito importante. Elas merecem todos os nossos aplausos, nossos cumprimentos e muito respeito, não é mesmo, Geraldinho? Então é isso. Mais ou menos isso a origem do Dia das Mulheres com esse conjunto de datas que eu falei. Muito bem. Ô José Antônio, hoje, dia 14 de março, tem uma data engraçada, né? Porque hoje, além de ser comemorado o engraçado Dia dos Carecas no Brasil, Dia dos Carecas no Brasil, também é comemorado uma importante efeméride, o Dia Nacional da Poesia, porque hoje é o Dia da Poesia e qual a importância desse tipo de literatura, José Antônio? Jorge, você falou aí sobre o Dia dos Carecas, é comemorado hoje mesmo, né? É uma data hilária, né? Engraçado, né? É uma data que celebram os carecas, né? Essa alteração genética aí que faz com que os cabelos caiam, né? Então é coisa de Brasil, né? É engraçado, né? Mas vamos lá, a comemoração do Dia da Poesia, né? Dia Nacional da Poesia. Essa data, Geraldinho, e ouvintes da Rádio São João del Rei, do Jornal das 10, foi escolhida em homenagem ao poeta Antônio Frederico de Castro Alves, mais conhecido como Castro Alves, né? Que nasceu nessa data. A poesia, como a gente sabe, é uma arte da linguagem humana, né? Uma arte literária, né? Expressa sentimentos através do ritmo, da palavra escrita, cadenciada, cantada, através das rimas, né? Ou até mesmo diversos livros, né? Então, como eu disse no início, a data é em homenagem a Castro Alves, baiano nascido em 14 de março de 1847, por isso hoje 14 de março é o Dia Nacional da Poesia, e que faleceu em 1871, e Castro Alves foi uma figura importante no período abolicionista, vamos dizer assim. Ele ficou conhecido como poeta dos escravos, né? Ele lutava pela abolição da escravidão, e uma das poesias mais conhecidas dele é Navio Negreiro, que faz um protesto contra a situação que os negros viviam, né? Esse poema, Navio Negreiro, foi escrito no ano de 1868, portanto, antes da abolição, né? Foi em 1888, e ele é considerado um retrato da tragédia no mar, que descreve as terríveis situações, Geraldinho, dos africanos que eram arrancados lá da África, das suas terras, separados de suas famílias e tratados como animais nos navios negreiros, né? Por isso o poema dele chama Navio Negreiro, né? Navios negreiros eram aquelas embarcações que traziam em condições insalubres, em condições péssimas, né? Os escravos aqui para o Brasil para ser negociado aqui, para trabalhar na propriedade dos senhores de engenho, né, principalmente nas fazendas de café, e trabalhar sobre o chicote dos feitores, né. Então, Geraldinho, os poemas líricos de Castro Alves são considerados as mais belas poesias líricas do Brasil, né. E como na data e na origem que eu falei antes do Dia Internacional das Mulheres, o Dia da Poesia também é controverso. Como eu falei, é costume comemorar-se hoje, né, o dia 14 de março, por causa do nascimento do Castro Alves. Mas, a partir de 2015, o Dia Nacional da Poesia também é comemorado no dia 31 de outubro, que é a data de nascimento do grande poeta, né, mineiro de Itabira, Carlos Drummond de Andrade, que nasceu no dia 31 de outubro. Então, essa questão é um emaranhado de datas também, né, como o Dia das Mulheres,
Mas em se tratando de poesia, né, Geraldinho, fica valendo os versos do poeta português Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. José Antônio, vamos aproveitar a sua participação para antecipar e comentar um importante acontecimento que se dará amanhã, dia 15 de março. Amanhã, José Antônio, será comemorado o Dia da Escola. Fala um pouquinho para nós, José Antônio, para os ouvintes, sobre o Dia da Escola no Brasil. É um dia importante, né, para se meditar, né? Então é comemorado amanhã o Dia da Escola, 15 de março, data instituída pelo governo federal, né? Então é de uma importância grande meditar sobre isso, né? Sobre a escola, que é o local que as pessoas frequentam para aprender, a ler, a escrever, a promover a socialização, a se aprofundar nas áreas do conhecimento, né, Geraldinho? O Dia da Escola tem suas raízes na valorização do ensino, né, como um direito fundamental dos cidadãos, né, e essa data remete lá ao ano de 1827, quando o imperador Dom Pedro I instituiu o ensino elementar no Brasil. Essa lei, salvo engano meu, é a Lei Imperial número 1331, do ano de 1827. Então, através da vontade de Dom Pedro I, ele mandou criar as escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares onde havia gente morando no Império do Brasil. Então, a partir desse marco histórico, as escolas primárias começaram a se multiplicar pelo país, né, tornando-se os espaços essenciais para a formação de crianças e jovens e até de adultos, né, já visto EJA, como vemos hoje, Geraldinho. Então, a origem foi essa, lá com Dom Pedro I, em 1827. José Antônio, você poderia nos dizer quando e como foi que as primeiras escolas surgiram no Brasil? Ah, sim, eu vou dar uma pincelada nesse assunto, né? Foi logo depois do descobrimento, Geraldinho. Em 1549 começaram a surgir as primeiras escolas rústicas ainda no Brasil, né? Quando os padres jesuítas chegaram aqui, né? Os padres da Companhia de Jesus, né? Para difundir a fé católica, né? E a missão deles era catequizar os habitantes locais, né? Ou seja, os índios que aqui moravam, né? Aqueles padres, Geraldinho, ensinavam a escrita, a leitura, a matemática e, sobretudo, a catequese, né? A doutrina religiosa. Mais conhecido desses padres da Companhia de Jesus é o padre José de Anchieta, né? Ele veio para o Brasil em 1553, portanto, 53 anos depois do descobrimento, e decidiu aprender, Geraldinho, a língua dos nativos, dos índios, né? Para que ele pudesse consolidar o projeto de catequizar e evangelizar os indígenas. Então, os textos dele são muito importantes porque eram produzidos na língua dos índios, né? Que ele aprendeu. E isso facilitou muito a conversão dos índios ao cristianismo, né? Depois os jesuítas acabaram sendo expulsos do Brasil, né? Lá pelo ano de 1759, e foi instituído o ensino laico, com aulas régias, né? E nas escolas públicas permaneceu também o ensino religioso cristão. É mais ou menos isso. Então foi logo depois, 1549, 1553, que surgiram as primeiras escolas através dos padres da Companhia de Jesus, os jesuítas. José Antônio, aproveitando o gancho deste assunto tão importante que é a educação, né? A educação é uma das coisas primordiais na vida de qualquer cidadão, de qualquer cidadã. Eu gostaria de saber, José Antônio, é verdade que as escolas municipal Maria Tereza e estadual João dos Santos foram as duas primeiras de São João del Rei? A escola João dos Santos, pelo que eu sei, foi a primeira de São João del Rei. E a Maria Tereza, eu não tenho aqui a data precisa agora, mas foi também uma das primeiras, é bastante antiga, né? E temos também aí o Ginásio Santo Antônio, né, que é bastante antigo, que não existe mais, que deu origem
Fundação Municipal, né? Tem o Colégio Nacional das Dores também, que já tem mais de 100 anos de atividades. Então, aqui em São João del Rei, várias escolas muito mais antigas, né? A educação, o ensino aqui tem uma data muito anterior a todas essas escolas que eu falei, mas foram escolas que não tiveram perenidade, né? Não continuaram. Mas o João dos Santos é das mais antigas aqui de São João del Rei, sim, Geraldinho. E só para lembrar, o menino Tancredo de Almeida Neves fez o primário na Escola Estadual João dos Santos. Ô José Antônio, para terminar, falando em escolas, como anda a situação educacional no Brasil na sua avaliação? Você poderia antecipar um panorama da situação escolar e educacional no Brasil, José Antônio? Eu vou tentar resumir, né, os dados nacionais nessa área, né? O Brasil é muito mal colocado em educação no panorama mundial, Geraldinho. O Brasil está no 53º lugar em educação, dentre os 65 países que são avaliados pelo PISA, né? PISA é Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Cerca de 700 mil crianças, ou 1 milhão de crianças, nas estatísticas mais pessimistas, Geraldinho, do IBGE, ainda estão fora de qualquer tipo de escola no Brasil. Isso são dados do IBGE. No analfabetismo funcional de pessoas, Geraldinho, de 15 a 64 anos, ainda é de 28% a 30% no Brasil. É muita coisa, né? 34% dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda não conseguem nem ler, né, decifrar um texto. E isso são dados do programa, são dados oficiais do governo, do programa Todos pela Educação. 20% dos jovens, mais ou menos, que concluem o ensino fundamental, ainda não dominam o uso da leitura, da escrita e da interpretação de texto, né? As redes físicas, Geraldinho, das escolas, como você conhece, aqui em São João não é diferente, né? Deixam muito a desejar. E os professores e as professoras, né, Geraldinho, continuam recebendo menos que o piso salarial estipulado para eles, que nesse ano de 2024 seria legalmente mais de R$ 4.500, né? Mas essa lei, né, ela não é cumprida, portanto ela permanece uma lei sem eficácia legal, né? Então, Geraldinho, como se percebe nessa pincelada que eu dei, não são dados animadores não, né? Continuamos longe de atingir o sucesso desejado e necessário e que é almejado, infelizmente, né? Há ainda um grande caminho a ser percorrido na área do ensino no Brasil, na minha pobre avaliação, vamos dizer assim. José Antônio Marcos Maciel, o então vice-presidente da República, grande político, ele disse uma frase importantíssima. Eu estava ouvindo rádio e vendo televisão, que eu nunca vou esquecer. Ele disse o seguinte, José Antônio, que na educação não se gasta, se investe. Justamente. Marco Maciel foi um grande defensor do ensino e da educação de qualidade no Brasil, né? Eu tive a oportunidade, Geraldinho, de conhecê-lo e também de assistir a uma aula inaugural dele aqui, na então FUNREI, né? Uma aula magistral que ele deu aqui. Foi um grande vice-presidente, um grande pensador, de feliz memória, né? Você ter lembrado aí dele, e é isso mesmo. Não há gastos, não é despesa, é investimento. A educação é investimento. Ele foi muito feliz nessa frase dele e você duplamente feliz em relembrá-lo, Geraldinho. José Antônio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Nós te aguardamos daqui a 15 dias com novos assuntos, com novas curiosidades para os nossos milhares de ouvintes que estão nos acompanhando no rádio e também pela internet, ok? Muito obrigado, Geraldinho. Estarei daqui a 15 dias trazendo novas notícias. Um grande abraço para você, para a doutora Juliane, para o Miranda, para o Amado, para o Pascoal, para todos da equipe aí da Rádio São João del Rei, para o Giovanni e para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado e bom dia a todos. 10h42.